Olá, de volta aqui, e a gente vai estar inaugurando uma série de vídeos onde nós vamos pegar uma determinada estampa, um determinado fabricante ou um artista e vamos tentar destrinchar como é que é o processo criativo, como é que é feita aquela determinada estampa. E para iniciar, eu vou iniciar com um dos meus artistas favoritos, é uma das estampas mais procuradas por aí, é do O.J. Abel, ou Og Abel, O.G. Abel, mas o nome mesmo é O.J. Abel. Ele é um artista norte-americano que começou com grafite, caiu no gosto dos rappers e hoje em dia é muito difundida esse tipo de camisa, principalmente nessas camisas swag, com esse tipo de estampa, embora nem todo mundo conheça o artista por trás da arte. E aqui a gente já pode ver aqui, se você der uma busca no Google por O.J. Abel, você vai ver muitas estampas. Aqui a gente entrando no site dele, a gente consegue ver também várias dessas estampas clássicas, né? A maioria em um tom de cor, ou um tom de cinza, ou um tom para o sépia, ou esse tom meio azulado, como é o caso dessa estampa aqui do Monopoly. E o O.J. Abel, ele tem um padrão de estampas, né? Essa coroa, esses cordões de ouro, tudo isso é um tipo de arte que ele sempre repete nas suas camisas. Também mulheres em trajismos, né? E nesse esquema aqui, sempre de tons de cinza, como se fosse uma arte realista. E ele repete muito esse tipo de estampa com letras tipo grafite. E é isso que a gente vai tentar reproduzir hoje nessa aula. Ela é uma aula um pouco mais longa, então eu peço que você tenha paciência. E a gente já vai começar, e a gente precisa, para começar, de um tipo de imagem como esse, um tipo de imagem de escala de cinza, né, ou values, né, que é o nome dessa técnica, onde você coloca só tons de cinza para dar sombra e luz. Quando você pinta isso em acrílica ou tinta a óleo, a gente também chama isso de underpaint. A gente primeiro pinta o preto e branco para depois dar cores por cima. E no YouTube do O.J. Abel, você vai ver ele desenhando. Tem vários desenhos dele lá, é muito interessante. Eu recomendo que você entre no YouTube dele. Mas ele não mostra como ele faz a parte digital, como ele transforma o desenho em arte. Aqui no Mercado Livre, ó, a gente pode ver muita gente vendendo as estampas no estilo do O.J. Abel. Inclusive tem uns pacotes de vetores muito ruins que o cara coloca para vender, dizendo que é arte do O.J. Abel, e não tem nada disso na verdade. São estampas de péssima qualidade. Eu não estou aqui vendendo estampa nenhuma, só estou te alertando, porque você vai pagar por um pacote que não vai chegar nem perto da arte do O.J. E é importante dizer que o que eu vou ensinar aqui é uma maneira que eu achei de fazer as estampas ficarem parecidas com esse estilo do O.J. Abel. Sendo que o mais importante aqui nesse trabalho que é feito aqui nessas estampas é a qualidade do artista, né? Isso é inimitável, a gente não pode nem ensinar. Aqui, ó, tá vendo? O cara aqui, só parando rapidinho, ele vai botar aqui, ó, olha lá, Og Abel, né? O.J. Abel. Cara, não vem essas estampas assim, as estampas são péssimas. Na boa mesmo, é melhor você aprender a fazer do que você comprar um pacote desse, até porque você comprando um pacote desse, daqui a pouco você tem as mesmas estampas que o seu concorrente tem. Então é melhor você aprender. E para isso a gente precisa de um desenho como esse aqui, que eu peguei como exemplo um desenho do Jusco, que é um dos meus desenhistas preferidos. Quem lia as histórias do Conan conhece bem o Jusco. E basicamente eu recortei aqui e joguei no Photoshop. E aí a gente vai começar o trabalho. A gente precisa pegar e mudar o setup de cores, né? A gente vai deixar de ser RGB e vamos colocar o perfil de cores escala de cinza. Ele deu uma cortadinha no vídeo ali, mas é fácil achar escala de cinza. Para quê? Para que a gente consiga fazer o desenho no estilo do O.J.
Então a gente transforma ele primeiro em escala de cinza, depois a gente vai voltar para o RGB, porque a gente deu para descartar aqui e não mesclar, então a gente perdeu a referência de cores e voltou para o RGB. E agora a gente precisa dar aquele efeito, que é um efeito tipo plastificado, porque o desenho ele não fica assim, ó, com as achuras, que são essas linhas aqui, que tem perto do peitoral, aqui perto do bíceps. A gente precisa dar ele é mais plano. Se tu pegar as estampas do Odi, você vai ver que elas são mais planas e elas não têm tantas achuras. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai começar acertando os canais de cores. Com Ctrl L, aqui não está dando para ir, isso é legal de acontecer, porque aqui embaixo, ó, perto da perna, está selecionado. Eu tenho que tirar essa seleção, aí agora eu vou conseguir com Ctrl L ajustar os levels, que é o tanto de cinza, de preto e de branco que tem. Eu dou uma ajustada, essa ajustada é no olho, é pelo feeling mesmo, é pelo conhecimento que você tem. Eu estou tentando dar mais brilhos, pontos de brilho, que é uma das características, só que a gente não pode estourar muito isso. E aí também regular o cinza para que a imagem fique com mais cinzas. E agora eu vou jogar mais preto para ficar mais definido, não ficar com uma transição tão grande como estava no desenho do Jusco, já que era um desenho pintado. A gente dá esse ajuste de levels. Agora a gente vai selecionar com a ferramenta de varinha mágica aqui a área que não tem nada desenhado. Vamos dar um inverter, Shift Ctrl I, para que a gente consiga trabalhar com a Smudge, que é essa mãozinha aqui, que é como se a gente estivesse borrando com o dedo. Isso é muito comum a gente esfumaçar isso com o dedo em desenhos da grafite. Vamos escolher um pincel redondo normal, vamos ajustar para 16, porque pelo tamanho desse desenho aqui a gente vai ajustar para 16 e a gente vai começar nosso trabalho. É importante que você use o Smudge no sentido do desenho, tá vendo? Se aqui o preto sai da parte que tem mais sombra, aqui na junção do braço aqui, a gente vai sair dele para cima. Só que se eu botar lá um Smudge muito alto, ó, o desenho fica terrível. Eu preciso botar um Smudge entre 20, 25... 20 é uma faixa boa de Smudge, né, que é esse esfumaçado. E aí eu começo a trabalhar. Você percebe que o desenho começa a ficar liso, ó. Tá vendo? Ele perde aquelas texturas da pele, ele fica mais meio que plastificado, para dizer assim. Isso como eu repeti, é muito comum em quem faz desenhos de grafite. Se você não é desenhista, é bem comum. E isso foi uma das primeiras maneiras que as pessoas arrumaram de fazer desenhos e pinturas digitais, né? Porque é muito comum na tinta acrílica e na guache você fazer o underpainting, que é uma pintura em escala de cinza, em values, né? Se você botar aí values no Painting Values, você vai encontrar muitos vídeos falando disso. E você faz o desenho todo com o posicionamento de luz e sombra e depois você dá cor. Só que o Odi, ele não dá cor, ou dá cor em pontos específicos, como na coroa, na corrente. Então você vai fazendo isso com calma, com tranquilidade, você vai puxando do escuro para o claro. Se o ponto for um ponto onde tem muita luz, como aqui no meio do bíceps dele aqui, ou aqui na ponta da mão, você parte do claro para o escuro. Sempre lentamente, com paciência, né? Eu já tenho uma certa prática com isso, então eu vou fazendo mais rápido. Esse vídeo não está acelerado nem está atrasado, ele está em real time, né? Do tempo que eu usei mesmo. E aí você vai fazendo, ó, todos os pontos e você vai seguindo. E é importante eu frisar isso de novo. A gente aqui, eu não estou te ensinando a ser um artista como o Odi. Isso é impossível. Você tem que saber desenhar como ele, você tem que saber ter a cultura que ele tem, que esse tipo de desenho ele traz da cultura do hip hop, daquela cultura toda da década de 90 ali em Los Angeles. E isso aí não dá para ensinar. Mas você sabe como é a técnica que ele usa para transformar os desenhos dele de lápis naquelas estampas. E é importante eu falar um negócio aqui. Muitas das vezes você vê uns vídeos no YouTube que o cara te diz assim, vou te ensinar a fazer uma estampa. E que o cara te ensina é desenhar. Só que nem toda estampa, nem todo desenho vira uma estampa.
Você tem que saber que você vai ter custos, como é que você vai fazer, se a produção for limitada a um certo número de camisetas. Se você fizer um desenho muito colorido, muito elaborado, você não tem retorno de lucro naquilo ali. Então o Odi, naquela época lá, ele escolheu fazer esses desenhos em preto e branco com um detalhe colorido que era mais fácil de estampar, e a arte dele é fantástica, né? E você pode ir lá no YouTube dele, bota lá, acho que é Odiable TV, eu acho que é isso. É fácil de achar, ele desenha lá, bota um monte de desenhos dele, mas ele não mostra como ele transforma o desenho na pintura digital que vai para a camisa. E a gente continua aqui o trabalho. Basicamente a gente vai usar a Smudge mesmo e vai puxando a tonalidade do escuro para o claro, de preferência, a menos quando tem um ponto de luz aqui, como esse aqui, que a gente vai colocando ali. Se você quiser pegar outros desenhos na internet para treinar, busque desenhos que quando você transforme os desenhos, né, ou as pinturas, ou seja lá o que for, em RGB, ele fique nessa qualidade de cinza e preto e branco, né, onde tem muitos highlights, onde tem muitos pontos de dark absoluto ali e outros tons de cinza, porque são o clássico, né, dessas estampas, como o Odi faz. E ali a gente vai puxando, tá vendo que no desenho original do Hulk, essa parte aqui do braço, do antebraço dele, era amarelada, porque era um ponto de luz. Mas como a gente transformou tudo em tons de cinza, isso não faz tanta diferença. E aí é aquilo mesmo, é um trabalho de formiguinha, um trabalho mais lento. Aqui até, ó, deu uma escapadinha aqui na junção do antebraço com o bíceps, se você quisesse dar um Ctrl Z ali e voltar, mas como eu tô só te mostrando como é o processo, isso não importa tanto. Então você vê que como se transforma a arte numa estampa desse estilo, ela não é nem muito difícil. O mais difícil é você ter um desenho como esse aqui que o Jusco fez, que o Jusco é um artista fantástico, né? O Jusco, ele é um artista que está nativo até hoje, mas ele é lá da década de 70. Então ele é um cara genial. Muitas e as mais famosas capas da revista do Conan foram feitas por ele e talvez pelo Frank Frazetta, sendo que o Frank Frazetta fez menos capas do que o Jusco. Eu particularmente, o Frank Frazetta é um dos meus artistas preferidos, mas as capas da revista do Conan, para mim, o Jusco é inigualável. E você, se quiser pegar esses desenhos do Jusco, eles são excelentes para você fazer isso, só que aí tem o problema do direito autoral, tanto que essa imagem aqui que eu usei para teste, ela está numa resolução bem baixa, eu nem disponibilizei o arquivo justamente por causa disso, para não ter problema de direito autoral. Você pode pegar fotos de artistas como Marilyn Monroe, artistas mais da década de 50, década de 40, 30, que tem bastante foto em preto e branco, ou comprar um pacote desses do Shutterstock, ou de algum outro lugar que tem essas imagens com direitos de uso, e transformar essas imagens em estampas nesse estilo do Odi. Então o importante é que você, aprendendo a técnica, você consiga fazer as suas estampas. Aqui é uma das formas de você fazer, existem outras, existem coisas mais elaboradas, mas que não cabe aqui no vídeo gratuito do YouTube. Eu em breve estarei lançando um curso ensinando diversas técnicas, ensinando como você faz essas estampas todas, do Odi, estampa tipo taco, tipo Oborne, né, estampas tipo Billabong. E eu vou colocar outros vídeos desse no canal do YouTube e a gente vai tentando destrinchar. E eu volto a frisar isso. É importante que a pessoa que te ensine a fazer uma estampa, ele seja um cara que saiba ou tenha noção de qual é o processo de produção de uma camisa. Eu trabalho com silk desde 93, então eu sei qual é a dificuldade de você transformar uma estampa em silk. E muitas das vezes o cara ele te ensina, né, a fazer o desenho, mas ele não te ensina a fazer uma estampa, porque nem toda estampa ou desenho vai poder virar uma estampa. Porque existe por exemplo, se você tiver que fazer 8 telas para fazer uma estampa, dificilmente aquilo ali, se não tiver uma produção muito grande em larga escala, vai te dar lucro. A outra coisa que você pode observar é que essas lojas de camiseta, eles têm uma camiseta cara, mas eles têm um monte de camiseta de 39, 30 reais, 29. Por quê?
Porque você não vai lá na loja e vai comprar 10 camisetas de 100 reais. Normalmente você vai comprar uma camiseta de 100 reais e vai comprar várias de menor valor, porque você vai usar uma camiseta no dia a dia. Então é importante, se você conseguir fazer uma estampa como essa do Odi, ela fica muito bonita, ela é muito vendável, né? Se eu posso usar essa palavra, não sei nem se ela existe, porque as pessoas gostam, e ela não é uma estampa tão complicada de se fazer, né? Uma tela aí preto e branco aí, ou duas aí de tons de cinza, e você consegue reproduzir uma arte dessa tranquilo. Se tiver depois uma coroa, o negócio você faz mais. Se for sublimação, aí é mais fácil ainda. Se for DGT, essas impressoras que imprimem direto no tecido, aí é ilimitado o poder que isso tem. Aqui no rosto, eu dei uma diminuída no tamanho do Smudge, do pincel do Smudge. Eu botei ele em 10 para poder fazer esses detalhes, porque com o 16 ia ficar muito borrado. E você pode ver que ele deu uma perdida ali no olho. Eu tive que pegar um pincel normal, um preto, e retocar. Eu retoco muitas dessas imagens com a minha tablet, como se eu estivesse repintando. Só que como não é o escopo aqui desse vídeo, eu não fiz isso. Aliás, eu não estou nem usando a tablet, eu estou fazendo no mouse mesmo, para te mostrar que é possível você trabalhar inicialmente até com o mouse. É melhor usar a tablet? É muito melhor. Aí olha como é que já ficou. Já mudou bastante, tá vendo? Agora ele parece que ele está espalhado, os tons de cinza. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar na galeria de filtros e a gente vai procurar aqui plastificar. Plastificação. A gente tem que fazer uma regulagem, ó. Se eu botar muito aqui, carregar muito nos controles, ele fica muito plastificado. Não é isso que eu quero, ó. Tá vendo? Eu quero quase isso. Então eu vou fazer uma regulagem. Essa regulagem é no olho. E aí vai do quanto você quer, do teu gosto, do como você quer a tua imagem. Então você regula e vai regulando, ó, até você chegar. Tá vendo que mudou muito aqui os pontos de highlight. Ele parece que até uma fumaça ali, então não pode carregar muito. E você, ó, conforme você muda, ali carregando já ficou legal, deu um ok. E a gente vai ajustando. A gente vai de novo usar agora um filtro de desfoque. Eu dei um Ctrl Z porque não é aquele desfoque simples. Nem é esse desfoque agora que eu coloquei. Aí eu cancelei de novo. Agora sim. Agora eu vou no desfoque certo, que é o desfoque de movimento. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um pouquinho só de desfoque na imagem inteira, que é para poder ele dar só uma mesclada nas cores. É quase que imperceptível, mas faz diferença. Aí agora eu vou lá no Ctrl L de novo e vou ajustar novamente os levels. Eu quero um pouquinho ele mais claro, ó. Faço o ajuste. Agora eu vou dar um Ctrl M, porque eu vou ajustar as curvas de balanço. É importante que você faça esses ajustes para que a figura não fique estourada, para que ela não perca detalhes. Tu pode olhar aqui no joelho, como ele é um primeiro plano, esse ajuste fez o joelho aqui, ó, ficar bem em destaque, porque o primeiro plano tende a ser menos embaçado do que o fundo. Se você estivesse fazendo isso com mais calma, você pode até isolar a calça, faz a calça separado, faz o corpo, e aí você vai trabalhando por planos. Olha lá, eu cheguei nas curvas, eu vou criar 2 pontos, é só dar 2 cliques, e eu vou mexer nesses pontos em sentidos contrários. E aí você pode usar do jeito que você quiser. Eu mexi em sentido contrário, pelo meu gosto. Por quê? Porque eu queria acentuar os negros e dar uma quebrada entre a transição do branco e do cinza. Agora eu cheguei num ponto que me agradou. A gente continua ajustando porque essa é a parte mais demorada. Uma vez que você tenha feito esses ajustes, depois é muito mais fácil, aí a arte fica pronta. Eu dei um fundo aqui negro, para a gente ver como é que a imagem fica, porque ela vai ser estampada numa camiseta provavelmente preta. Aí você vê como é que está bem serrilhado. Então eu preciso selecionar essa área, ir lá em modificar, expansão, e vou dar 3 pixels de expansão. E vou dar um delete. Aí eu cortei um pouquinho, né? O que ele fez? Ele aumentou a área selecionada, entrou um pouquinho no desenho e eu cortei. Aí agora eu vou usar de novo a Jig Tool
para poder embaçar aquilo ali. Só que eu dei uma garoteada aqui. Eu fiz esse trabalho todo, não adiantou de nada. Por quê? Porque eu selecionei ele por fora. Vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou selecionar de novo e aí eu vou inverter a seleção. Em vez de eu estar selecionando a área em branco, eu tenho que selecionar o corpo do Hulk. E aí expandir pela seleção do corpo do Hulk. Vocês já vão ver o que eu estou falando. Porque quando eu passar a Smudge pelas linhas aqui, aquele serrilhado tende a sumir. Olha lá, agora eu vou fazer isso. Eu vou tirar a seleção, vou selecionar outra vez. Ele já deu uma melhorada, tá vendo? Mas ainda não tá bom. Selecionei, aí agora eu vou lá e inverter a seleção, inverter, Shift, Ctrl I. Vou botar para expandir, ele vai aumentar, mesmo valor. Aí agora sim, eu vou lá na Smudge Tool. E aí eu vou dar uma embaçada com cuidado nessas arestas, nessas rebarbas. Porque você fazendo isso, o desenho fica mais suave, a transição do corpo do Hulk com o restante do desenho. A gente ainda vai colocar um fundo. Aí é importante você ter um pacote ou acesso a imagens para fundo, imagens que você possa pegar para compor, né? Ou senão você pega um vídeo meu aqui do canal que tem como transformar a imagem em vetor e etc. e começa a trabalhar com isso. Ao longo dos outros vídeos que eu for colocando aqui, a gente vai ver isso com mais detalhe, de como faz os backgrounds, etc. Então agora a figura do Hulk está ok, tá vendo? Aquele serrilhado sumiu, ele ficou com um contorno para uma imagem dessa resolução até que bem bacaninha. E agora eu vou começar a trabalhar o fundo. Eu peguei a ferramenta de crop, dei uma aumentada para os lados, porque eu quero mais espaço para o background. Vocês já vão entender por que eu preciso de mais espaço. E é lógico que quando eu fiz a composição, eu já tinha pensado nisso. Só que como eu reduzi a imagem do Hulk, depois é só você aumentar, aumenta o negro ali. Se você precisar, é só você vir com a ferramenta de crop outra vez e colocar sem problema. Não tem problema nenhum. Aí agora eu vou começar a inserir as imagens, né? A primeira imagem que eu vou inserir é a coroa. Por que a coroa, né? Que é o clássico do Odiable, inclusive é o símbolo da marca dele. Quase todos os desenhos dele desse estilo tem alguém com uma coroa dourada. Então eu catei uma coroa dourada em vetor com PNG para não ter fundo, né? Para ela ficar transparente. Aí eu vou reduzir o tamanho usando o Ctrl T. Vou mover a coroa lá para cima da cabeça do Hulk para ver o tamanho. Vou entrar em transformação, no editar, né, transformação, e vou lá em perspectiva, porque eu tenho que botar essa coroa do Hulk, ela mais ou menos na perspectiva que o Hulk está. Né, o Hulk, você repara pelo desenho que ele está meio inclinado. A coroa ela está muito flat, ela está muito reta. Eu preciso botar essa coroa na mesma inclinação do Hulk. Aí para isso o que eu faço? Eu ajusto ela ao tamanho. E agora eu vou aumentar a parte de baixo e vou diminuir a de dentro. Clicando na beiradinha ali. Ela está ok a perspectiva. Eu agora só preciso inclinar. Aí eu tirei o background só para ver melhor. Eu vou pegar lá a ferramenta de mover. E vou dar uma inclinada com um Ctrl T e agora eu ajusto. E tá ok. Tá vendo? O tamanho da coroa na cabeça agora parece que a coroa está encaixada na cabeça do Hulk. Só que se eu deixar assim apenas, isso não fica real. Isso parece que eu simplesmente coloquei uma imagem ali em cima. Eu não quero isso. Eu criei uma nova camada entre o Hulk e a coroa, fiz uma seleção de sombra aqui e vou pegar meu pincel, vou diminuir a opacidade da camada para 64, 60. Vou botar o pincel ali com a cor preta, tá vendo? E aí eu dei uma subida para eu fazer duas camadas de preto, uma mais próxima da coroa e a outra mais baixa. Aí agora quando eu tirar, vocês vão ver, ó. Tô dando um retoquezinho no canto. Agora vamos tirar a seleção e vou ajustar. Olha como é que parece que tem uma sombra da coroa na cabeça do Hulk, tá vendo? Esses detalhes eles têm que ser feitos. É lógico que isso é quem desenha entende mais disso, mas é bom vocês irem aprendendo, são coisas simples e repetindo. Eu estou fazendo todo esse desenho com o mouse.
Eu não usei a minha tablet em momento nenhum. Eu agora peguei um desenho, não é nem um vetor muito realista, é um desenho de um cordão, porque é comum, né, esses rappers usarem esses cordões que tem a espessura de um cabo de vassoura de ouro. E a gente vai colocar isso no Hulk também. Ctrl T para a gente ajustar o tamanho. A gente vai primeiro deletar aquela parte negra ali, eu não quero ela. E aí eu vou pegar o Ctrl T para ajustar o tamanho. Nessa imagem aqui do cordão, a gente tem que ajustar tamanho e inclinação. A gente não precisa nem ajustar muito a perspectiva. É importante quando você procurar uma imagem para compor uma outra, que você tente achar a mais perto do ângulo da perspectiva daquela inicial. Então eu fiz o ajuste e agora eu preciso colocar aqui algumas coisas. Eu preciso fazer um corte para que ele junte aqui, né, no trapézio do Hulk. Então eu venho aqui, seleciono bem rente ao trapézio, depois seleciono o largo e aí eu vou deletar esse pedaço ali da corrente. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou lá, desmarco o olhinho ali da camada para poder selecionar aquela parte do trapézio ali. Aí vou e deleto. Pronto, eu já fiz um ajuste rente ali. É lógico que isso não é suficiente, que se eu deixar assim tá muito estranho. Então eu vou ter que pegar ali o pincel, eu seleciono o pincel, com a ferramenta de conta-gotas, eu seleciono a cor aqui. E como é que eu alterno entre o pincel e a conta-gotas? Eu aperto o Alt, ele muda do pincel para o conta-gotas e eu vou começar a desenhar. Aqui, nesse caso aqui, ele não estava saindo porque tinha uma seleção feita ali e eu estava com o fluxo do pincel estava baixo. Então eu vou dar uma cor básica ali, depois eu vou pescar aquela cor mais escura, vou dar uma continuidade ali no desenho, depois eu vou pescar a corzinha mais clara ali, tá vendo? Eu vou dar uma diminuída do pincel para poder botar os highlights da corrente. Eu preciso dela menor do pincel. Aí eu vou pescar ali o branco. Aí vou dar mais uma escurecida ali, agora outra escurecida só ali no sentido da luz, vou pescar o branco. Vou jogar o brilho ali da corrente. Como ela está inclinada, eu não vou dar tanto brilho. E é lógico que eu não estou fazendo ali um trabalho elaborado, né? Eu poderia redesenhar essa corrente inteira, mas eu estou só mostrando a vocês o processo. Aí peguei a mais escura para dar uma sombra e vou fazer essa mesma coisa do lado de lá. E novamente, repito, eu estou usando o mouse, eu não estou usando a tablet para desenhar. Eu estou usando o próprio mouse. Ali é mais fácil porque é só um pedacinho de corrente, né? Colocando ali como se ela estivesse dobrando ali para a parte de baixo. Eu não elaborei tanto ali, aumentei ali o fluxo de tinta, né, que sai do pincel. Vou colocar ali, para dar um ângulo. Pelo certo aqui, eu teria que fazer o outro elo da corrente desse lado aqui descendo, mas como eu estava fazendo só para vocês aprenderem o processo, né, eu nem trabalhei tanto ele. Botei um brilho ali. E agora eu preciso fazer a terceira coisa, que é do ajuste dessa corrente, que são as sombras. Afinal de contas, uma corrente desse tamanho aí no Hulk tem que gerar sombra sobre o corpo do Hulk. Aí eu vou pegar de novo aquela imagem, aquela camada que eu coloquei a sombra da coroa, vou pegar o pincel de novo, porque ela já está com a opacidade da camada ajustada. Vou botar o pincel ali em 16 e vou começar a dar sombra. Selecionei o preto ali, só que ficou muito escuro, tá vendo? Aí o que eu fiz? Eu dei o Ctrl Z, fui lá no fluxo de tinta lá do pincel e dei uma reduzida, botei 50 e pouco. E aí comecei a fazer a cor. É importante que quando você faça a sombra aqui, você tente acompanhar a anatomia do peitoral, a anatomia aqui do abdômen, né? Então você não faça uma linha reta, você faça a sombra acompanhando o relevo da pele. E aí você vai botar ali, a sombra, vai botar por dentro, botar um pouco por fora, né? Parece que fica estranho, mas depois, quando a gente terminar, vocês vão ver que vai ficar legal.
Aí eu diminuí um pouquinho ali porque eu estava com muito tamanho de pincel. É importante, se não ficou bom, dá um Ctrl Z, refaz. Eu estava com muita sombra por fora da corrente, eu não precisava de tanta. Aí eu dei uma reforçada nessa parte ali que toca o corpo. Vou dar uma escurecida ali na calça também, ó. E fazer na corrente. É lógico que se isso é feito com a tablet e com mais calma, o resultado fica bem melhor. Mas vocês vão ver que ainda assim o resultado ficou muito bom, tá vendo? Como é que parece realmente a projeção de uma sombra sobre a pele do Hulk. Aí vai continuando ali, ó, fazendo. E aí dava para dar uma melhorada aqui, ó, em cima, perto do peitoral com a corrente. Eu até fui ali, mas eu não corrigi aquele pedaço. Dei mais um pouquinho de sombra ali. E agora eu acho que ficou bom. Aí eu vou de novo pegar a lente, vou ajustar a tela. E aí você vê que ampliando a imagem, como é que ficou legal a corrente. Ficou até bacaninha. Agora eu vou começar a trabalhar o background. Eu peguei uma imagem com notas de dólar, em um background meio Matrix ali, para poder evocar, né, um outro elemento muito comum nas artes do Odiable, que é o dinheiro. Os rappers, esses caras, eles gostam de ostentar o dinheiro e ele retrata isso nas suas artes. Então eu vou pegar, copiei aquela imagem, joguei ela aqui na frente da camada preta, dei um Ctrl T para ajustar tamanho. Existem outras maneiras de você fazer isso, existem milhões de maneiras de você ajustar tamanho. Eu podia ter ajustado lá o tamanho primeiro, colocado ali. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de ajustar no olho. Eu dou o Ctrl T e coloco ali. Você pode usar do jeito que você quiser. Você está livre, o processo ele é mais importante do que a maneira como você faz isso. Aí agora eu vou criar um cifrão. Eu usei a ferramenta de texto. Fiz um cifrão, dei Ctrl T, né? Primeiro eu tenho que selecionar lá a ferramenta de seleção para depois dar Ctrl T. E aí eu vou aumentar esse cifrão para que ele fique projetado ali por trás da figura do Hulk. Só que como a figura do Hulk está tapando muito o cifrão, eu vou ter que dar um Enter, usar a Crop Tool para aumentar a área e aumentar o cifrão um pouco mais. Ó. Eu vou dar um Enter, aí eu vou lá na Crop Tool, vou aumentar um pouco mais a área para cima. Vou aumentar a área para baixo. E vou deixar um pouquinho mais larga. Para dar espaço de eu aumentar o meu cifrão. Aí eu vou dar Enter. Vou dar Ctrl T no cifrão de novo. E aí vou reajustá-lo. O que eu vou fazer aqui é basicamente jogar esse fundo no cifrão. Essa maneira que eu vou fazer, ela não é a única, ela não é talvez a mais simples, a mais ortodoxa, é simplesmente a maneira como eu faço. É uma maneira que eu já automatizei esse sistema. Aí eu vou dar um rasterize, porque eu transformei uma fonte em imagem. Aí eu vou selecionar por fora da letra e vou lá na seleção inverter, Ctrl Shift, Shift Ctrl I, e selecionei o cifrão e dei delete na camada do desenho. Isso transformou o meu cifrão em um cifrão recortadinho ali. Eu posso tirar até deletar a camada do cifrão agora se eu quiser, e eu já tenho lá um cifrão. Só que ainda assim eu achei isso muito... O que eu fiz ali agora foi juntar as camadas. Ctrl E, Ctrl E, Ctrl E para eu poder ajustar o tamanho do Hulk. Então eu ajustei as camadas, eu uni as camadas de sombra e as camadas da coroa e do cordão. Aí agora eu vou pegar um outro fundo, porque eu achei que aquele fundo ali não estava legal. Eu vou pegar um outro fundo, eu fui na internet, eu procurei um monte de luzes ali para colocar, e eu achei essa aqui que é uma supernova. Aí eu arrasto para lá, solto lá em cima, abri. Só que essa supernova, ela tá numa cor que não me serve. Aí o que eu fiz? Eu dei um Ctrl U, fui ali em colorir, e agora eu posso ajustar, ó, e eu vou botar ela verde. Eu fui ali, fui na luminosidade, na saturação, para fazer uns ajustes para ficar esse verde mais limão ali. E aí eu vou copiar essa imagem,
vou jogar ela lá no fundo, na frente do background, atrás do cifrão. Vou aumentar essa imagem do jeito que eu quero ali. Aí ela não está aparecendo, mas ela não está aparecendo porque o cifrão ele ficou com uma parte preta. Quer ver? Eu agora vou selecionar ali e vou deletar. Aí vai aparecer meu background. Ah lá, agora o background está lá. Então às vezes acontece isso, que você não se deu conta de uma coisa que você fez errada, mas você presta atenção e vê o que está acontecendo de errado, raciocina e ele volta. Ctrl T, aí agora eu ajustei o tamanho, agora eu vou em editar e vou fazer um flip horizontal. Virar horizontalmente, porque eu quero esse raio da supernova, ele atravessando na diagonal de baixo para cima, da direita para a esquerda. Aí eu peguei o Ctrl T de novo para mexer, para dar um giro na imagem. Girei a imagem e vou aumentar para ele atravessar ali o Hulk ali. E aí eu achei que estava bom. E basicamente a imagem ficou pronta. Agora a única coisa que eu vou fazer é que eu vou tirar o background para poder ajustar ali. De novo eu desmarquei o background para dar mais um ajuste de cor, para ele ficar mais balanceado com o cifrão. Então eu tirei um pouco do cinza, né, escureci o cinza, tá vendo como é que ficou melhor? Esses ajustes você tem que fazer no olho. E agora a gente pode transformar isso aí numa imagem que pode ser estampada. É lógico que o ideal aqui é que esse fundo aqui da supernova ele não tivesse tanto preto, né? Aqui nas mãos aqui você pode fazer um contorno melhor, naquela junção ali. Aqui a unha ficou meio zoada, tá vendo? Aí você pode usar um pincel e redesenhar a unha. Mas como eu venho falando aqui nesse vídeo inteiro, o importante é que você entenda o processo, né, de como o Odiable transforma um desenho a lápis, que vocês vão ver lá no canal dele, ou de pincel, etc. Como ele transforma aquilo ali numa figura dessa. Aqui eu só deletei o fundo da supernova, que eu queria deixar vazado o cifrão aqui, ó. Então esse é um processo que, por ver, a gente fez uma estampa dessa aí tendo o desenho em meia hora. Isso porque eu fui mais lento aqui te explicando, fui preocupado em fazer mais devagar as entradas nos menus ali do Photoshop para poder enxergar isso aí. Se a gente quiser colorir a imagem como ele faz, lembra que eu falei que ele faz em tom de sépia? É isso aí, ó, colorir, você Ctrl U, colorir, você ajusta e aí você deixaria lá a imagem nesse tom de sépia ali, em vez de ficar, mas eu prefiro, né, nesse caso aqui desse desenho, eu prefiro deixar ele naquele tom. É lógico que aqui o melhor é você fazer isso antes de rasterizar, de unir, de fazer um merge, aliás, né, que é unir as camadas, porque aí você deixaria a coroa e a corrente em dourado. E aí você deixaria o Hulk no tom de sépia. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.